A pandemia do Covid-19 tem imposto ao mundo uma situação de crise profunda, com impacto em diversos âmbitos da vida íntima e social, dos quais ainda não sabemos a real extensão. Vários cientistas, intelectuais, políticos e formadores de opinião têm afirmado que a crise do coronavírus coloca a sociedade global diante de um momento singular e decisivo, onde o mundo por vir, embora imprevisível quanto aos seus contornos, será certamente diferente do mundo que vivíamos antes da explosão da pandemia. Essa experiência de crise implica também uma forma particular de experiência da história. Com efeito, diz-se com frequência que a crise do Covid-19 caracteriza um momento histórico. Além disso, nota-se com frequência o apelo ao conhecimento histórico para a produção de sentidos para o novo coronavírus, seja em termos de produzir comparações e analogias com pandemias do passado, a gripe espanhola, a peste do século XIV, por exemplo, seja como fonte de lições para a tomada de decisão e planejamento de ações de combate à atual pandemia. Coloca-se, assim, a questão de pensar sobre as historicidades da crise do coronavírus, uma questão que é própria do campo da teoria e história da historiografia e que potencialmente legitima publicamente este campo. Para realizar esses projetos, o Laboratório de Estudos de Teoria da História e História da Historiografia, o LETES, e o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Teóricos, o NIET, em parceria com o portal HH Magazine, apresentam essa série, cujo objetivo é reunir especialistas da área, do Brasil e do exterior, para tratar de aspectos específicos relacionados à atual pandemia, a partir do ponto de vista próprio da teoria e história da historiografia. Nesse episódio, o professor Augusto de Carvalho entrevista o professor Valderes Ramalho sobre a historicidade de uma ideia que é fundamental para compreendermos a natureza histórica dos acontecimentos em jogo: a ideia de crise. A crise do coronavírus. Seja o gerente da crise sanitária. Fronteggiare questa drammatica crisi. Que nas crises as banderias políticas devem ceder. Et la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. You know, there's no more important role for a president than to lead a nation through a crisis. Em relação aos dois aspectos da crise que atravessamos. Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Estamos viviendo algo sin precedentes. Lo dije en alguna otra comparecencia, la mayor crisis de nuestras vidas. Então, muito obrigado, professor Valderes Ramalho, por ter aceito o nosso convite, né, para essa primeira entrevista com o tema crise, né, a ideia e o conceito de crise. Então, professor Valderes, o que para você significa uma crise? E em que medida podemos afirmar que estamos agora vivendo ou experimentando uma crise? Sim, Augusto. A palavra crise, ela é um dos conceitos mais frequentemente utilizados, né, no vocabulário contemporâneo. Então, basta a gente acessar um portal de notícias qualquer na internet, certamente nós vamos nos deparar com a palavra sendo usada nos mais diversos contextos e se referindo a âmbitos muito variados da vida. Então, nós vamos perceber aí a crise, o termo crise sendo utilizado para se referir, por exemplo, a uma situação na economia ou na política, nos esportes, na moda, nos relacionamentos interpessoais e por aí vai. Uma das características mais proeminentes do conceito de crise é a sua amplitude, ou seja, o fato de o conceito poder ser aplicado em contextos muito distintos. Além disso, essa amplitude ela pode ser verificada em um outro nível também. Então, considerando agora como que o conceito de crise tem sido utilizado para descrever a situação da pandemia do Covid-19, nós vamos ver que a crise pode se referir tanto às implicações do novo coronavírus em setores específicos da vida social, ou seja, a crise na economia, a crise sanitária, a crise política, por aí vai, mas também essas crises particulares, elas podem ser reunidas em um conceito coletivo singular, por assim dizer. Então, a gente pode dizer a crise do Covid-19 ou a crise do novo coronavírus. Nós temos uma variação e uma amplitude muito grande, e isso torna muito difícil chegar a uma definição mais clara e concisa para o conceito de crise. Porém, não há dúvidas de que o momento atual que o mundo atravessa
pode sim ser descrito em termos de uma crise. Em um nível mais genérico, isso quer dizer que estamos enfrentando uma circunstância de anomalia e de instabilidade geral. Antigos hábitos foram postos em suspensão, né? Inclusive os mais cotidianos, como sair de casa, fazer compras, hábitos de higiene, né? Contatos com os outros. E, ao mesmo tempo, o futuro se mostra muito imprevisível, incerto. É muito comum a gente ver, por exemplo, falas que expressam uma espécie de espera pelo retorno à normalidade da vida. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que essa normalidade será, de alguma maneira, diferente, será nova. Ou seja, o que tem sido não será o mesmo do que virá. Nesse sentido, então, o conceito de crise, ele faz com que a mudança histórica seja experimentada como algo iminente. Ou seja, a mudança é certa, mas ela é imprevisível também quanto aos seus rumos. Então, para sintetizar, a crise, ou o momento crítico, seria justamente aquele que exige a tomada de decisões difíceis, que não podem demorar muito tempo para serem tomadas. A crise, então, expressa um tempo sob pressão, por assim dizer, né? Ou seja, o momento crítico para agir. Crise pertence aos conceitos fundamentais, ou seja, conceitos insubstituíveis da língua grega. Derivado de crino, cortar, selecionar, decidir, julgar, por extensão, medir, discutir, combater, a crise direcionava-se a uma decisão definitiva e irrevogável. O conceito implicava alternativas estritas que não permitiam mais revisões, sucesso ou fracasso, certo ou errado, vida ou morte e, finalmente, salvação ou condenação. Assim, o conceito potencialmente registrou todas as situações de decisão da vida interior e exterior, de seres humanos individuais e de suas comunidades. Era sempre uma questão de alternativas definitivas sobre as quais um julgamento apropriado tinha que ser passado e cuja consumação alternativa também era determinada por e em conexão com as questões particulares em si. Era um conceito que sempre postulava uma dimensão temporal que, analisada em termos modernos, na verdade implicava uma teoria do tempo. Do ponto de vista, então, teórico, né, o mesmo conceitual, fica claro que existe uma relação entre crise e o fenômeno do tempo. Você poderia explicar para a gente melhor, então, em que medida acontece essa relação, ou essa relação realmente ela se efetiva? O que significa exatamente essa relação entre tempo, né, o fenômeno do tempo, e a ideia de crise? Sim. Em alguns trabalhos eu tenho tentado demonstrar que o conceito de crise possui um coeficiente temporal bastante específico. Se a gente retoma as origens etimológicas do conceito, né, lá na Grécia Antiga, nós vamos perceber que a crise já indicava um instante no tempo em que se definirá os rumos quanto ao futuro, né, diante de uma situação de instabilidade ou de anomia, né? Por exemplo, uma batalha que decide os resultados de uma guerra. Então, se diz que essa é uma batalha crítica para a guerra. Ou então, já no contexto da medicina, né? A crise seria justamente o momento preciso no tempo em que o médico deve agir para levar o doente à cura. A crise, né, a ideia de crise, expressa uma situação em que a ação se faz urgente, necessita-se a tomada da decisão. É importante deixar claro, né, que essa ação decisiva não pode ser realizada em um instante qualquer no tempo, mas sim no momento certo, no momento oportuno. Essa ideia de momento oportuno caracteriza a noção de kairos, né? Uma palavra que os gregos utilizavam para se referirem a um aspecto qualitativo do tempo, por assim dizer. O tempo certo para fazer isto ou aquilo, que contrasta, então, com a noção de cronos, que designa mais a sucessão temporal, né? O fluxo temporal. O aspecto quantitativo do tempo, ou seja, o fato de o tempo poder ser mensurado, poder ser numerado, é o tempo datável. Uhum. Nesse sentido, então, ter em vista essa ideia de kairos me parece central para compreender a relação entre crise e o fenômeno do tempo. Nem sempre, porém, essa relação é tematizada de uma forma mais explícita. Então, por exemplo, é dito com frequência que uma situação de crise produz uma aceleração temporal.
E, sem dúvida, isso faz sentido, né? A crise expressa um tempo de mudanças aceleradas. Mas, ao mesmo tempo, né, a crise do Covid-19 também tem revelado muitas situações de desaceleração. Basta ver aí, por exemplo, as medidas de isolamento social que resultam na diminuição da atividade econômica, a desaceleração da atividade econômica, né? Então, nesse sentido, eu diria que o ponto central da relação entre crise e o fenômeno do tempo não reside no fato de o fluxo cronológico se mover de forma mais ou menos acelerada, ou melhor, na nossa percepção desse fluxo cronológico se mover de forma mais ou menos acelerada, né? Mais importante do que isso, a crise consiste em uma situação na qual indivíduos e grupos se deparam com a urgência de tomadas de decisão, que não podem demorar muito tempo para serem feitas, porque assim nós corremos o risco, né, de perder o momento certo para realizar essas decisões. A pressão do tempo que está associada ao conceito de crise remete, portanto, ao tempo no sentido de kairos, ou seja, um momento singular, breve, em que a ocasião favorável colhe a iniciativa e torna possível alcançar a superação de uma crise, mesmo que não se possa ter, de antemão, nenhuma garantia de que o sucesso será alcançado. Para resumir, então, a pressão do tempo, que está indicado no conceito de crise, tem mais a ver com a importância e a necessidade de não se perder o momento certo para agir, do que no fato de vivermos em uma temporalidade mais ou menos acelerada. Essa foi a primeira parte do primeiro episódio da série Crise e Historicidade. Lançaremos um novo vídeo a cada mais ou menos 10 dias. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like ali embaixo. Essa série é um projeto do Let's UFES e do NIET, em parceria com a HH Magazine. Lembrem-se de respeitar as medidas de isolamento social e de lavar bem as mãos sempre que possível. Até a próxima!